E aí galera, eu me chamo Pedro, eu sou aluno de eletrônica aqui na Unifei, faço parte do PetTech e eu vou estar passando para vocês rapidinho um resumo do que é o voltímetro, como é que a gente usa, enfim. Bom, para começar, o que é o voltímetro? Ele é um instrumento de medição muito utilizado por a gente na engenharia eletrônica que serve para a gente medir tensão elétrica, ou seja, diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Aqui a gente tem dois exemplos, aqui a gente tem o mais antigão, o analógico, isso aqui é só um voltímetro mesmo. O único propósito desse instrumento aqui é medir tensão. Então você vê aqui os terminais dele. Esse aqui que tem os símbolos de menos a gente chama de comum, terra, GND. E esses dois aqui são um que a gente pode escolher para fazer a nossa medição, que não seria o nosso positivo. E aqui a gente tem o visor, que mostra o resultado. Nesse caso aqui, esse aqui não é um voltímetro exatamente, isso aqui é um multímetro. É um instrumento que a gente vai ver um pouco mais pra frente também, mas ele também serve para medir tensão. E aí, esse aqui é o que a gente realmente usa hoje em dia, né? A gente não vê mais tanto esses caras aqui. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do símbolo esquemático dele, como é que eu represento um voltímetro no meu circuito. Esses dois aqui são os jeitos que vocês mais vão ver, mais comuns de se representar um voltímetro no circuito. Basicamente é um círculo com escrito V no meio, para representar que é um voltímetro. Esse aqui, no caso, tem uma seta cortando o símbolo, mas é a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, vocês podem ver que esse aqui tem um símbolo de mais, indicando a polaridade. Então, esse aqui indica que esse aqui é o terminal positivo e esse aqui é o comum. Mas não é necessário, tá? Isso aqui você pode adotar do jeito que você quiser. E como é que eu conecto esse cara no meu circuito? Suponha aqui que eu tenho esse circuito, tá? Eu tenho uma fonte de tensão, uma bateria de 12 volts, um resistor de 1 kΩ, um de 2 kΩ, um de 3 kΩ, e aqui eu tenho minha tensão de saída. E eu quero medir exatamente essa tensão de saída aqui, ou seja, a tensão entre esse ponto e esse ponto aqui, que é a minha referência. Como que eu faço isso? Eu quero então medir a tensão sobre o resistor R3, certo? Que é entre esses dois terminais. Então, como é que eu conecto o voltímetro aqui? Dessa maneira. O voltímetro, o terminal positivo vai na minha tensão que eu quero medir e o negativo vai na minha referência. É basicamente isso. Não tem muito segredo. Suponha agora que eu conecte ao contrário. Se eu conectasse esse voltímetro com o terminal positivo aqui embaixo e a referência aqui em cima, o que iria acontecer? Ele iria me indicar a mesma tensão, só que com o sinal invertido. Então é só questão de sinal mesmo isso aqui. Mas por padrão, a gente geralmente usa o terminal positivo na tensão mais positiva aqui, né? Então, como aqui é o terminal positivo da bateria, eu conectei o terminal positivo do voltímetro aqui. Conectar ao contrário não vai dar problema, só vai dar uma tensão com o sinal contrário. Vamos falar agora também do que é um voltímetro ideal. A gente tem que entender que o voltímetro, quando a gente coloca ele no circuito, ele altera o comportamento do circuito. Então, um voltímetro ideal é exatamente isso. É um voltímetro que não pode alterar o comportamento do circuito. Então, se a gente voltar aqui rapidinho, vocês podem ver que aqui nesse circuito a gente tem uma corrente que passa por aqui, ela vai para cá, certo? E aí uma corrente que passa por aqui e uma corrente que passa por aqui. Se a gente agora der uma olhada no circuito com o voltímetro aqui, vocês podem ver que a mesma corrente que sai da bateria aqui, ela vem para cá, uma parte dela vem para cá, uma parte dela vem para cá. Porém, agora a gente tem um problema. Como a gente conectou o voltímetro no circuito, uma parte da corrente pode vir para cá e a outra parte da corrente pode vir para cá. E isso vai alterar o comportamento do circuito. Então, a ideia do voltímetro ideal é como que eu tenho um voltímetro que não altera esse comportamento. Basicamente, esse cara aqui, ele tem que se comportar como se fosse uma resistência infinita. Eu vou colocar isso aqui entre aspas, né, porque a gente não pode falar isso aqui exatamente. Mas então é como se a gente tivesse que uma resistência aqui do voltímetro fosse infinita. E dessa maneira, nenhuma corrente iria passar aqui e o circuito se manteria o mesmo. Já no caso do voltímetro real, o que acontece? Bom, a gente não consegue ter uma resistência infinita. Então, a gente chega muito perto disso. A gente chega numa resistência alta, que no caso tem uma resistência de mega-ohms, de milhões de ohms. Então, considerando aqui ó, que essa corrente vem de novo para cá, uma parte vem para cá e uma parte vem para cá,
Quando essa corrente passa por aqui, ela está passando por um resistor de 3 kΩ, e aqui ela vai estar passando por um resistor de mega-ohms, aqui no caso, vou colocar aqui mega-ohms. Se a gente sabe que V é igual a RI pela lei de Ohm, com a tensão constante, a gente sabe que se a resistência sobe, a corrente desce, é inversamente proporcional. Ou seja, com uma resistência muito alta aqui, essa corrente que passa aqui vai ser muito pequena. Então a gente altera o mínimo possível o circuito.